E aí, galera? Aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre função afim. E você, tá afim de aprender esse conteúdo? Então, não esquece, já se inscreve aqui embaixo no meu canal e vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos lá então hoje falar um pouco de função afim. Vamos começar então com a nossa definição. A gente sempre faz isso aqui, né? Quando estamos fazendo um vídeo sobre conteúdo. Então nós temos que função afim é também chamada de função do primeiro grau e ela é definida como f de R em R, ou seja, tanto o primeiro conjunto como o segundo conjunto, ele está dentro dos reais e tem como lei de formação a seguinte questão: f de x é igual a ax mais b. Sendo que esse f de x igual a ax mais b, galera, é o nosso esqueleto da função. O nosso a e o nosso b aqui do esqueleto, pessoal, vão ser chamados de coeficientes. Então, esses coeficientes, eles serão trocados por números. Então, nos exemplos, nós vamos ter que os coeficientes, eles serão valores numéricos. E é muito importante a gente saber desses coeficientes numa função afim, porque nós vamos precisar deles quando a gente for fazer o cálculo, principalmente de retirar ali os valores da função para conseguir fazer ali o gráfico, ok? E aí, eu coloquei aqui para vocês dois exemplos de função afim para que a gente consiga verificar ali quem são os coeficientes de cada um e você aí já ficar craque nesse quesito, beleza? Então nós temos aqui no primeiro caso, ó, f de x igual a 2x mais 4, é uma função afim clássica, né? Como a gente pode ver, eu consigo verificar o meu a e o meu b, então a minha letra a aqui vai ser o meu número 2, porque está na frente do meu x, igual a nossa lei de informação, e nós temos que a letra b vai ser o número 4, porque a letra b aqui estamos verificando que o número 4 está sozinho, sem nenhuma letra, nenhuma variável x ao seu redor, beleza? E no segundo exemplo também, nós temos um caso de função afim. Só que agora, observem que a minha letra A, eu não consigo verificar o número que está ali. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, do segundo exemplo, a minha letra A, ela existe, ela está aqui, mas como não aparece nenhum valor numérico, a minha letra A aqui, ela vai ser o número 1. Então, na frente do x, quando eu não tenho nada, o valor que a minha letra A recebe é o número 1. Nesse caso, eu tenho ainda um sinal de negativo. Então, o meu 1 da letra A, ele também, além de ser 1, ele é negativo, ok? E a nossa letra B, ela é o número 3. Esses dois casos que eu trouxe para vocês aqui são dois casos clássicos e como eu consigo visualizar tranquilamente tanto a minha letra A como a minha letra B na função, essa função ela é chamada de uma função completa, porque eu consigo retirar, eu consigo visualizar os dois coeficientes que eu tenho na função do primeiro grau. Mas também podemos ter uma função do primeiro grau onde as minhas letras, a letra A ou a letra B, não apareça nessa função. E aí nós temos que tomar cuidado com o valor que nós vamos determinar para esses coeficientes, ok? É o caso, pessoal, desse exemplo que eu vou colocar aqui para vocês como f de x, função de x igual a x. Essa função aqui, ela é uma função afim, continua sendo uma função do primeiro grau. Se eu for observar aqui,
eu tenho a minha letra A, o meu coeficiente A ele está aqui, ó, na frente do x, então ele não aparece, ele ganha o número 1. Agora, a parte que é referente à minha letra B, que seria aqui do lado do x, não está aparecendo. Se a minha letra B não está aparecendo ali, então o número que essa letra B recebe é o número 0, porque ela não está ali, ela não existe, então ela recebe o valor 0. E uma outra situação que pode aparecer aí para vocês de função afim incompleta é o caso de uma função chamada f de x igual a 7. Esse caso é de uma função afim também. Observe que não está aparecendo essa parte aqui, ó, onde eu tenho o meu x. Então, se não está aparecendo essa parte, nesse caso, a minha letra A ela é o valor 0 e a minha letra B seria o valor restante, um número qualquer, sem nada ao seu lado, que é o que acontece aqui. Nós temos apenas um número 7, então a minha letra B ela recebe o valor 7. Esses dois casos que eu trouxe para vocês aqui, de função incompleta, são dois casos que não aparecem tanto, mas é importante você, aluno aí que está estudando no ensino médio, saber que existe e que você consegue realizar os cálculos, fazer tudo o que está sendo pedido em relação à função afim, usando também esse tipo de exemplo, beleza? Outra coisa que a função afim também tem é gráfico. Nós podemos desenhar um gráfico relacionado àquela função que a gente está trabalhando. No caso da função afim, o gráfico que nós vamos ter é simplesmente uma reta. Exatamente. Toda função que eu for trabalhar, eu vou conseguir desenhar o gráfico, eu vou conseguir jogar esse gráfico no plano cartesiano e no caso da função afim, vai sair uma reta. Para você, aluno que já está aí no ensino médio, você deve saber que para eu desenhar uma reta, como essa aqui, eu preciso de, no mínimo, 2 pontos. Então, se eu fizer 1 ponto, 2 pontos, eu consigo desenhar essa minha reta. No caso da função afim, é exatamente apenas 2 pontos que nós vamos calcular para conseguir desenhar esse gráfico aí. Quem são esses 2 pontos? Muito bem, o primeiro ponto eu vou chamar de x, o segundo ponto eu vou chamar de y. Por quê? O primeiro ponto é x, segundo ponto é y. Muito simples, pessoal. Se a gente for aqui no gráfico, no plano cartesiano, nós temos o eixo do x, que é o nosso eixo que está deitado, e nós temos o eixo do y, que é o que está em pé. A nossa reta, ela vai ficar com os 2 pontos exatamente um na linha do x e o outro na linha do y. Por isso, então, que o primeiro ponto nós vamos chamar de x e o segundo ponto de y. Feito isso, nós vamos conseguir aí desenhar a reta que a gente precisa. Tá, mas aí vocês, alunos aí, devem estar pensando: como é que vai ficar essa reta? Eu faço de qualquer jeito? Eu escolho os meus pontos que eu vou fazer? Como que vai funcionar? Bom, pessoal, o ponto do x e o ponto do y não vai vir de qualquer maneira. Para a gente conseguir desenhar esses pontos, nós vamos simplesmente obedecer 2 fórmulas, que são essas que eu vou colocar aqui para vocês agora. A primeira fórmula do x, ela vai vir com essa situação aqui, ó, menos b sobre a. É a partir dessa situação que nós vamos conseguir encontrar o ponto que vai ficar exatamente no eixo x. E no caso do y, a fórmula é simplesmente essa aqui. O y vai receber o mesmo valor da nossa letra b. Feito isso, nós vamos conseguir encontrar esses 2 pontos e finalizar a nossa função do primeiro grau, ok? Vamos fazer os 2 exemplos que nós colocamos aqui, ó. Vou pegar esses mesmos exemplos,
Vamos colocar ali na situação que estamos trabalhando e vamos encontrar o gráfico de cada uma delas. Então, olha só, vamos fazer primeiro o caso do 2x mais 4. Então, eu vou escrever aqui para vocês. O nosso gráfico vai ficar como 2x mais 4. Já nessa função aqui, eu já sei que o a vale 2 e o b vale 4. Nós já tínhamos isso como definição pelo que a gente aprendeu na situação anterior, ok? Então, o que nós vamos fazer? Para encontrar o ponto do x, vamos pegar o valor do b e vamos substituir aqui. Então, fica menos, o valor do b é 4, então aqui é menos 4. E aqui embaixo eu vou colocar o valor da letra A. Então, fica 2. Quando eu faço essa substituição aqui, nós vamos ter uma simples fração, uma divisão. Então, vamos encontrar a resposta dessa divisão. Se eu fizer 4 dividido para 2, a resposta ela é 2. Se eu fizer o sinal de menos com o sinal de mais, a resposta do sinal fica negativo. Então, o x, pessoal, nós já encontramos. O valor é menos 2. O valor do y, nós vamos encontrar apenas com a substituição do valor do b. Então, se o b vale 4, o y também vai valer 4. Então, a nossa fórmula fica pronta ali com o y igual à letra b, que é igual ao número 4. Descobri, então, o número que vai ficar no eixo y. Feito isso, feito o valor de x, feito o valor de y, vamos agora para o nosso gráfico. No gráfico, vamos encontrar o x, que deu menos 2. Então, eu vou sinalizar aqui um pontinho no valor menos 2 do x. E no y, o valor que a gente encontrou é 4. Então, vamos sinalizar aqui um ponto exatamente no valor 4 do y. Quando eu faço esses dois pontos, eu posso agora formar a minha reta. Vou simplesmente pegar e vou ligar esses meus dois pontos. E olha só o que vai acontecer. A minha reta está desenhada aqui. E é isso que tem que ser feito numa função do primeiro grau. Ok? Podemos fazer a mesma coisa com o nosso segundo exemplo, que está aqui, o menos x mais 3. Então, vou colocar aqui para vocês. Ele veio da função de x igual a 2x mais 4. Então, foi daí que veio o meu gráfico, ok? E aqui embaixo, nós vamos fazer o nosso segundo caso, que é o do menos x mais 3. Então, vou apagar aqui. E vamos fazer tudo novamente. Vou fazer em azul. Então, nós temos f de x igual a menos x mais 3. Aqui eu também consigo encontrar a minha letra A. A minha letra A ela é menos 1. A minha letra B ela é o valor 3. Com isso, então, nós podemos agora colocar os valores na fórmula do x, que é menos b sobre a. E podemos encontrar também o valor do y, porque o y ele é igual ao b. Perfeito? Vamos então substituir aqui, pessoal. Vou colocar o menos da fórmula. O b ele vale 3, então coloco o número 3. A letra A vale menos 1, então coloco o menos 1. Tenho aqui uma nova fração, 3 dividido para 1. A resposta ela é 3. O sinal de menos com o sinal de menos, a resposta fica com o sinal positivo. Encontrei o meu x, agora vamos para o y. O y é igual ao b. O meu b é 3, então o meu y também vale o número 3. Encontrei o meu x, encontrei o meu y. Vamos fazer então o nosso desenho aqui, no plano cartesiano. O x, ele é 3 positivo, então vou sinalizar aqui um ponto no 3 positivo. O y também é 3 positivo, então eu também vou sinalizar um ponto aqui
no meu 3 positivo. Agora, vamos pegar esses 2 pontos e vamos fazer uma reta. Então, está aqui o meu ponto, está aqui o meu segundo ponto. Então, a minha reta, ela está aí construída tranquilamente. Essa reta aí, galera, ela veio da função menos x mais 3. Então, temos então a reta da primeira função e a reta da segunda função. Cada função que for dada para a gente, pessoal, independentemente de como ela esteja, a função vai gerar um gráfico e esse gráfico ele é único, ele é daquela função. Então, como a gente pode ver, o primeiro gráfico não foi igual ao nosso segundo gráfico, porque a função da primeira questão ela é diferente da função da segunda. Perfeito? Então, é isso aí que a gente vai fazer quando estivermos trabalhando com função afim ou função do primeiro grau. Beleza? Mas e aí, pessoal? Gostou da aula? Achou interessante tudo que eu coloquei aí para vocês? Bom, se vocês gostaram, então agora é a hora de vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like aí se você ainda não deixou, mas não esquece, também compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui embaixo para a gente saber o que você achou dessa aula e o que você está achando dos nossos vídeos, beleza? Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo vocês numa próxima aula, num próximo vídeo. Valeu? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Bons estudos. Tchau!